Olá, meu querido, minha querida. Que a paz do Senhor seja com você, viu? Que a graça de Deus seja contigo. Que a bondade de Deus se manifeste na tua vida, na tua casa e na tua família. Que o Senhor dos Exércitos faça por você, faça por tua família, o que ninguém neste mundo pode fazer. E que você experimente o extraordinário de Deus na tua casa, no teu lar, nas tuas finanças, na tua saúde. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui junto comigo para juntos nós nos alimentarmos da palavra. Para juntos nós falarmos com Deus. Para juntos nós nos achegarmos na presença e no altar do Senhor. Olha, Deus se importa com você, viu? Deus está cuidando de você. E por falar em cuidar, se você ainda não se inscreveu neste canal, por que você não faz isso agora? Se inscreve. Não deixa para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Se inscreve no canal porque este canal existe. Para ser um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de esperança para a tua vida e para a tua família. E compartilhe. Compartilhe esta palavra, essa promessa, compartilhe esta unção. Existem muitas pessoas, mas muitas mesmo, que necessitam de uma palavra, que necessita de uma promessa, de uma unção de Deus em suas vidas e também em seus corações. E não esqueça de curtir. É importante que você curta, viu? Porque quando você curte, mais pessoas ainda têm acesso a este conteúdo. Na palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, eu vou ler para você aqui, a partir do versículo 24, Jesus contou uma parábola. Jesus ensinou algo para nós neste verso, neste texto. Mateus 7, e eu quero ler para você a partir do versículo 24 em diante. Deus querido e amado, tua palavra está aberta. Nós acreditamos, meu Deus, que é através dela, da tua santa palavra, que o Senhor fala conosco. Então fala, Pai querido. Fala ao nosso coração, Senhor. Enche o nosso coração de vida, de paz e de esperança. Toca nos lábios do pastor com a brasa viva do teu santo altar, que a voz seja dele, do pastor, mas que a palavra seja tua, meu Deus, sempre tua. Em nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus. Mateus 7, verso 24 em diante, diz assim, na palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a um homem nécio, um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, com força, com violência contra aquela casa, e ela desabou, ela caiu, sendo grande a sua ruína. Meu Deus, misericórdia. 2 homens, 2 casas. E é importante lembrar que esta palavra não tem nada a ver com construção, viu? Mas como assim, pastor? O que Jesus quis ensinar não tem nada a ver com construção, com obra, né? Jesus está falando de um lar, de uma família, de uma casa. Uma casa que eu digo, um lar, né? Edificado sobre a rocha. 2 homens, 2 casas. Os 2 homens, diz o Senhor Jesus, os 2 homens ouviram a palavra. Os 2 ouviram. Os 2, cada um construiu uma casa. E quando se passava de longe e olhava para a casa era normal. Não tinha diferença uma da outra. Quem olhava de longe, de fora, a casa era linda, uma igual a outra, não tinha diferença de uma para a outra. Por que a diferença? Não estava na aparência, a diferença estava na base.
A diferença estava no fundamento daquelas casas. Porque um homem, ele não só ouviu, mas ele praticou, né? Ele praticou o que ele ouviu. Ele colocou em prática os ensinos do Senhor. Ele colocou em prática os mandamentos. Ele colocou em prática os conselhos divinos. E porque colocou em prática, foi sábio. Jesus disse que ele era um homem sábio. Porque com isso, praticando a palavra, colocando os ensinamentos de Deus dentro do seu lar, ele edificou a sua casa sobre a rocha. O outro, todavia, entretanto, não obstante, ele também ouviu, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não praticou. E por que ele não praticou? Porque ele não estava nem aí para o que Jesus, para o que Deus dizia. Como ele não se importou com a palavra de Deus na prática, o Senhor chama ele de louco, de nécio, de desinteligente, né? Sei que existe esse texto, essa palavra. E este homem, Jesus diz que porque ele não praticou, viu? Porque ele também ouviu, ele construiu a sua casa sobre areia. Sem fundamento, sem sustentação. Uma casa bonita, pastor? Sim. Uma casa bonita, uma casa com janelas, com telhados, com portas, uma casa igual às outras, igual a outra do outro homem que construiu também, porque este ouviu e praticou. Mas a diferença de uma casa para outra, a diferença de um homem para o outro, só foi percebida na crise, na dificuldade, nos problemas, sim, porque a chuva caiu, o vento soprou, os rios transbordaram, e o vento bateu com força, com ímpeto, diz o Senhor Jesus, contra aquela casa. Ou melhor, contra aquelas casas. Uma balançou, viu? Balançou muito, talvez tenha caído alguma telha, talvez tenha rachado até, né? Com as dificuldades, com as lutas, com as crises da vida. Contudo, ela ficou em pé. Porque na sua base tinha Jesus. Na sua raiz, no seu fundamento, tinha a palavra do Senhor. A outra balançou e caiu. E Jesus faz questão de enfatizar que ela não só caiu, mas foi grande a sua ruína. Foi grande a destruição. Meu Deus. Mais do que nunca, meus amados, eu e você, nós dois, viu? Mais do que nunca, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos ser prudentes, sensatos. Como assim, pastor? Nós precisamos ouvir a palavra, como ouvimos, né, todo dia, como lemos, mas ouvir e praticar. Nós precisamos seguir os ensinos de Deus, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrinas, não. O nosso fundamento, a nossa razão de existir, deve estar aqui. Não é em homem ou em mulher, é aqui na palavra. Não é nos ensinos de homens, não, é aqui na palavra. Este é o fundamento. Este é o alicerce que nossa vida deve se fundamentar. Não só a nossa vida, mas a nossa família, a nossa existência, os nossos filhos, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Porque só ouvir a palavra, entrar por um ouvido e sair pelo outro, não resolve nada, não adianta nada. Além de não adiantar, seremos chamados por Deus de imprudentes, né, de nécios, de loucos. É preciso que eu e você tenhamos a palavra do Senhor em nosso coração, para que os nossos atos, nossas decisões, nossas palavras sejam de acordo com a base que nós temos, com a regra de fé que nós temos, que é a palavra do Senhor. Porque ouvindo e praticando, amando, sendo prudentes, sábios, obedecendo a Deus, clamando a vontade de Deus na nossa vida, quando as dificuldades vierem, quando os ventos soprarem, quando a tempestade da ira de Satanás se abater sobre nós e nosso lar, nós e a nossa família não tombaremos.
porque estamos firmados na rocha, e a rocha é Cristo Jesus, é a palavra do Senhor. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. Muitos lares sendo destruídos, muitas vidas sendo destruídas, se perdendo, se acabando, grandes ruínas. Por que não alicerçaram? Porque não fundamentaram os seus lares, as suas vidas, na palavra? Repito, não estamos falando de construção, ou melhor, não estamos falando de obra, de cimento, de tijolo, de pedra, não. Estamos falando da pedra angular, da palavra do Senhor em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa, no nosso dia a dia. Ouça a palavra, leia a palavra, pratique a palavra, porque quando os ventos soprarem com força, nós não cairemos, porque o Senhor dos Exércitos estará conosco. Ele será o fundamento de nossa vida, de nossa existência, no nome santo de Jesus. Oh, querido Deus e Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a não só ouvirmos, a não só lermos, a não só meditarmos, mas praticarmos a Tua palavra, fazermos a Tua vontade, andarmos na Tua presença, fazermos o que é certo, pelo simples fato, porque é certo. Nos ajuda, Pai, porque é verdade que sozinhos nós não conseguiremos. Mas se o Senhor for por nós, se o Senhor é por nós, quem neste mundo, meu Deus, será contra nós? Que o Senhor seja o nosso fundamento, meu Deus. Que o Senhor seja a nossa base. Que o Senhor seja o alicerce das nossas decisões, dos nossos pensamentos, de nossas palavras. Que em nossa vida, meu Deus, que em nosso lar, que em nossa família, o Teu poder se manifeste, a Tua vontade seja feita e que a Tua glória, meu Deus, seja manifestada hoje e amanhã e para todos sempre. Para que quando as tormentas, as crises, as dificuldades vierem, nós permaneceremos em pé, firmes na Tua presença. Porque o Senhor Jesus é a nossa base, é o nosso fundamento. E é em nome dEle que nós te pedimos. É em nome dEle, meu Deus, que nós já te agradecemos. Amém, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu coração, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Que Deus esteja contigo aonde quer que você for. Que Deus esteja no teu lar. Que Deus esteja no teu coração. Em nome de Jesus.